Começando, então, o lançamento de Baal, aqui no Rio de Janeiro, com a presença do Marco Antônio Coutinho e do Dionísio da Silva, ambos eminentes intelectuais brasileiros. Marco é psicanalista e também é escritor, e Del é escritor, crítico literário, etimologista e não sei o que mais. Bom, eu quero, sobretudo, agradecer a presença de vocês, porque eu sei que, hoje em dia, se deslocar para um lançamento se tornou extremamente difícil, e eu espero que a gente possa fazer um debate interessante. Ele certamente será competente, mas eu espero que, além disso, ele seja do interesse de todos. Eu vou passar a palavra para o Dionísio. É uma alegria para mim estar aqui. Eu acho muito interessante o modo como a Travessa faz esse encontro que aproxima o autor dos leitores. Eu acho mais importante porque, ao aproximar o autor dos leitores, aproxima também do livro. Eu vou dizer só umas palavrinhas, depois eu vou falar sobre o livro, sobre a Beth, porque a sua revelia nós combinamos que o Marco fala primeiro, viu, Beth? Houve uma sublevação, né, Marco Antônio, aqui. Mas eu queria dizer assim duas palavrinhas, que é a seguinte: aqui tem pessoas muito queridas na plateia, não é? E eu fico assim, meio com os sentimentos desarrumados, para imaginar o que se passa quando a pessoa dá de cara com um livro de um autor pela primeira vez. Eu vou falar depois disso, que foi o que me desconcertou, fascinou e surpreendeu, quando um dia, nos longínquos anos 90, eu conheci a Beth Milan só de artigos nos jornais, e o Pedro Paulo de Sena Madureira me mandou o romance O Papagaio e o Doutor e disse: olha, Dionísio, para o seu exigente olhar. E eu me surpreendi com o seu exigente olhar. A gente nunca sabe o que essas pessoas acham da gente como comentarista de livro, o professor, né? Porque a gente tem aquela opinião sempre dos mais próximos. E eu fazia resenhas no Estadão nessa época, e minha fama era que desmontava. José Montello me odiou o resto dos seus dias quando eu resenhei os livros dele. E eu sempre costumei, naquele meu velho lema: a conversa clara garante o trato justo. A gente diz o que pensa, não é? Haja o que houver, a gente diz o que pensa. E o outro, por isso mesmo, tem o direito, o interlocutor, de também dizer o que pensa. E gostei muito do Papagaio e o Doutor. Hoje é outro livro, e a satisfação desde então é sempre a mesma, mesmo porque o livro me levou a me aproximar da Beth, que é uma querida amiga. Um prazer estar aqui com a Beth, com o Dionísio. Eu agradeço também a presença de vocês. Eu sempre gostei muito da escrita da Beth Milan, né? E sempre me referi muito aos textos da Beth. E agora, né, me vi diante desse livro dela, novo, o anterior, né, que a gente já tinha conversado aqui mesmo, não foi? Com o Dionísio, sobre a Mãe Eterna, né, que é uma obra de arte, aquele livro, né? Fiquei assim, fascinado. Escrevi uma resenha que foi publicada numa revista especializada de psicanálise. Então, e é interessante, eu percebo como que os textos da Beth, percebo isso vivamente, como que eles me levam a pensar e a querer escrever também. Isso é um efeito interessante, né? É um efeito analítico. Então, há algum tempo atrás, a Beth me falou: Marco, o assunto do momento é o assunto dos refugiados, da imigração, né, das correntes migratórias, né? E eu vi que esse assunto, a Beth levou
alguns anos, né, Beth, escrevendo. 4. 4 anos escrevendo sobre ele. E eu vou ler um texto que eu escrevi, né, para vocês, depois a gente pode conversar um pouco. Eu comecei pelo título, Baal, que me fez me procurar o que significa, né? Eu tenho origem árabe-libanesa, né? E poucas palavras ficaram nessa relação minha com essa origem. Muito poucas, pouquíssimas, né? Baal significa ele possui, ele governa, ou senhor, ou mestre. E Baal era o nome do principal deus masculino dos fenícios e estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade, que é Haddad. Haddad é a minha família de origem, né? Haddad. Minha família de origem é Haddad Abdul-Masih. Baal é o símbolo da prosperidade do Fausto. E é o nome do palácio construído por Omar, que é o personagem narrador do livro, no país para o qual ele emigrou vindo do Oriente Médio. Baal é o símbolo da prosperidade do Fausto, e só pelo fato de ter um nome, né, tradição essa dos ricos, para os quais não basta ter uma casa para morar, mas necessitam que esta casa reflita sua condição através de uma identidade esplendorosa, só isso revela a excepcionalidade do Baal. Passo para Freud, imediatamente. A casa. A casa é, para Freud, e isso é muito relevante, um dos pouquíssimos símbolos oníricos que se pode considerar universal. Ela simboliza o corpo, a morada do sujeito, seu abrigo. Pois, como diz Lacan, não se é um corpo, se tem um corpo. Há uma distância entre o sujeito e seu corpo. E se nós nomeamos a casa, com algum nome que seja, estreitamos o mais possível pela palavra a relação entre nós mesmos e nosso corpo. Através da nomeação, conectamos o real e o simbólico através do artifício da linguagem. Na história desse imigrante chamado Omar, contada por ele próprio, surpreendentemente no lugar do morto, construir Baal foi erigir um monumento ao esquecimento da sua origem. Eu entendi que ele se identificou gradativamente com os fazendeiros barões do café. Ele esqueceu de sua aldeia prazerosa e se dedicou ao gozo do excesso. Entende-se, a gente pode entender isso. Para esquecer algo, ou, dizendo freudianamente, recalcar, é preciso se afastar o mais possível das representações que nos atormentam. Como sempre nos seus livros, a escritora Beth Milan dá nesse livro o braço à psicanalista. E cada capítulo surge com uma batida de tambor, um chamado, uma porta que se abre. Como sempre, a prosa é poética, o estilo é conciso. Como sempre também, a valorização é da palavra plena, isso é, aquela que está conectada ao afeto, à letra, à pontuação. E, como sempre, a leitura é marcada por um ritmo forte, e cada capítulo pode parecer como uma sessão de análise bem-sucedida. Beth já havia apontado a necessidade da presença da rememoração, que eu acho que é o centro, é o núcleo temático desse livro, né? Ao mostrar em uma obra que ela escreveu sobre o carnaval, que no desfile das escolas de samba, a cada ano se produz a rememoração de nossa história e de seus personagens. Foi uma tese que a Beth lançou, bastante interessante, né? E essa tese faz com que a gente veja o desfile da escola de samba de uma maneira completamente diferente, né? Ali, a cada ano, é preciso rememorar. É preciso trazer de volta os elementos mais importantes da cultura.
O carnaval é psicanalítico para a Beth. Ela já havia mostrado, e nesse desfile tem a rememoração da nossa história, mas também de outros povos e outras épocas. Uma rememoração universal. E ela também já havia mostrado que a estrutura das 1001 Noites é psicanalítica. Foi até interessante isso. Na época em que a Beth estava escrevendo o livro sobre o que é amor, onde ela toca na estrutura das 1001 Noites, eu também estava lendo as 1001 Noites. Isso lá no Colégio Freudiano. A gente conversou um pouco sobre isso naquele momento. E foi interessante quando a Beth, a apreensão que ela fez foi de que o sultão, aquele sultão perverso da 1001 Noites, ao narrar as suas histórias, a Sherazade narrando as suas histórias a ele, e ele decapitava cada virgem possuída ao amanhecer, ela, Sherazade, faz a análise dele. E as histórias que ela conta salvam a sua vida, porque dão a ele igualmente a vida dele de volta. Uma estrutura de rememoração ligada à vida, à morte e à sobrevivência também está presente aqui no Baal. Mas o novo aqui, a meu ver, é o tema, a pesquisa histórica e cultural. A migração para poder sobreviver e não sucumbir à guerra. O afastamento dos entes queridos e a dor inominável da separação. A força de lutar contra tudo e contra todos, desde a terrível viagem de travessia do oceano até as condições subhumanas que aguardam os imigrantes na chegada a seu destino. A invenção e a reinvenção da qual o ser humano é capaz nas condições mais duras de existência. A superação da dor e da tristeza. O aprendizado mais rápido possível de uma nova língua, tão diferente da materna, que exige do sujeito a atenção de todas as fibras de seu corpo, ou seja, seu amor. A preservação dos hábitos alimentares, como uma forma de preservar a relação com essa língua materna, pois os pratos são aqueles que mantêm seus nomes originais, como aparece no livro. Cada vez que os pratos, né, árabes aparecem, desaparecem no nome original deles. Não são traduzidos. Tal como os nomes próprios, eles são intraduzíveis. O desenvolvimento do tino do imigrante para o comércio. Isso é delicioso no livro. O desenvolvimento do tino do imigrante para o comércio, para a venda, que exige audácia e imaginação. E parte da premissa de que comprar é um ato impulsivo, tributário da ancestral pulsão de apoderamento. Se o cliente for embora para pensar, a venda está perdida. O vendedor precisa fomentar o impulso para comprar. A contemplação das novas formas da natureza também aparece, né, que se impõem, e sempre comparadas com a natureza perdida da Terra Máter. Mas tudo tem um preço. E como já me dizia uma sábia analisanda, ela me dizia assim: Marco Antônio, tudo tem que ser pago, e eu prefiro pagar em dinheiro. Se não for pago em dinheiro, será pago em alienação, através de camadas de negação da verdade. Será pago pela terrível moeda do esquecimento de si e de sua própria história. Omar é o nome do personagem. Omar precisou se esquecer de tudo o que o levou até o lugar mais elevado da sociedade. Mas o valor da memória escapa a qualquer mensuração de capital. Como já disse Jorge Luiz Borges, em relação a uma obra dele mesmo, ele disse assim: eu gostaria muito que essa minha obra atingisse a memória do leitor. Dizer que meu livro é belo é muito pouco, porque nesse mundo a beleza é comum. Omar se lastima o tempo todo de não ter transmitido a seus descendentes sua história, sua memória, e tê-los alienado na imagem do outro. A alienação pode assumir uma dimensão mortífera, e o personagem Saad dá mostras de seu alcance.
Muito impressionante. Estou fazendo uns pequenos spoilers aqui, mas vocês entendem que obra-prima não tem spoiler, né? Tendo renunciado ele próprio a seu desejo, é muito interessante, esse personagem, ele se apaixonou por uma mulher, mas ele tinha uma mulher que viria da terra dele para encontrá-lo, e ela tinha ficado lá. E ele aqui se apaixonou por outra mulher. E quando ele já estava em condições de trazer a outra, ele renunciou à paixão dele, da mulher que estava aqui com ele, né? O que aconteceu? Ele teve uma filha com a esposa, né? Mas essa filha se apaixonou por um homem de poucos recursos. O que aconteceu? Ele não aceitou. Ele não aceitou essa paixão da filha por esse homem. A filha dele realizou o que ele não teve coragem para fazer. E seu desvario foi defrontar-se com a paixão a qual ele renunciou. Ele executa o casal num ataque de fúria. E, ao fazê-lo, introduz uma nova compreensão na apreensão que se pode fazer da pulsão de morte. Eu explico. A pulsão de morte está sempre à espreita, por detrás da pulsão de vida. E, se esta se dissipa, ela avança com toda a força. Eugénie Lemoine-Lucioni, uma psicanalista lacaniana, disse uma vez, com muita agudeza, que um homem costuma dizer à mulher amada, no ato da violência e da paixão, né? Se você me abandonar, eu te mato. Já a mulher, ela diz, se você me abandonar, eu me mato. A pulsão de morte é essa serpente de duas cabeças, uma sadicamente voltada para o objeto externo, a pessoa amada, outra masoquistamente dirigida para o objeto interno, o ego. Mas Saad, esse personagem, nos ensina que há uma versão terrível dessa lógica do abandono. Pois, para ele, tudo se passa como se ele tivesse dito: como eu me abandonei, isso me mata. E ele se mata. Vivemos numa era da conexão. Todos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos e-mails. Mas há claramente uma perda de nossa conexão com nós mesmos. O mundo de hoje produz Saades, e seu destino deve chamar nossa atenção. Uma observação final sob a forma de pergunta. Foram os fenícios, os grandes navegadores, onde hoje está o Líbano, né? Quer dizer, aquele país voltado para o Mediterrâneo, né? Voltado para o além-mar, foram eles que inventaram a escrita. E a pergunta que me ocorreu depois da leitura do livro da Beth, será que isso não quer dizer simplesmente que a escrita constitui, por definição, o caráter migratório mais essencial do ser humano? Ela vai longe, ela navega sem parar, ela não para nunca. Não é à toa que os grandes navegadores também criaram a escrita. Obrigado. Antes do Dionísio falar, eu queria fazer alguns comentários sobre a fala do Marco. Curioso que ele começou dizendo: eu sou de origem árabe, libanesa. Então, eu vou contar um pequeno episódio da minha viagem ao Líbano. Primeira vez que eu fui ao restaurante, eu pedi, depois da refeição, um café árabe. E o garçom me disse: árabe eu não tenho, mas se você quiser libanês, pode ser. Então, essa é uma questão interessante, e que, na verdade, está mais ligada à questão religiosa do que a outra coisa. Quer dizer, a maioria dos libaneses são maronitas, né? Enquanto que no Líbano há 18 grupos religiosos, né? E a questão em guerra, tentando tomar o poder. Então, a questão
a questão da nacionalidade foi substituída pela questão da religiosidade. Quer dizer, a nação libanesa não consegue se constituir por causa desses conflitos religiosos. Mas, na verdade, o que eu descobri nesse meu trabalho sobre a diáspora, tanto no Papagaio Doutor quanto em Baal, é que todo o mundo árabe é impregnado pelo Islã. Pelo Islã. Seja ele católico ou muçulmano. Ainda que exista uma tentativa evidente de estabelecer a diferença, através, por exemplo, da roupa das mulheres. As mulheres muçulmanas vestidas com aquela roupa preta e as mulheres cristãs maronitas vestidas exibindo o mais possível o corpo. Como se essa fosse a forma de afirmar a identidade religiosa e pessoal. No entanto, nesse mesmo restaurante onde eu pedi um café árabe e o garçom me disse: eu só tenho café libanês, eu vi que as pessoas estavam sentadas como na minha infância elas se sentavam, os homens de um lado da mesa do restaurante e as mulheres do outro, né? E isso certamente tem a ver com o Islã também, não é? Embora ali todos fossem de religião cristã. Outra coisa que eu queria comentar é a observação do Marcos sobre o carnaval. É verdade que assim que eu cheguei no Brasil, isso foi nos anos o quê? Fim dos anos 70, começo dos anos 80, eu fui fazer um trabalho sobre o carnaval, que foi o meu primeiro livro, que chamava Os Bastidores do Carnaval, onde eu descobri, através da pesquisa, escutando os carnavalescos, particularmente o Joãozinho 30, que o carnaval, sendo o dia do esquecimento, ele é o dia da rememoração, através da qual o Brasil se reinventa todo ano. Então, é verdade que essa questão da rememoração e da reinvenção está sempre presente no meu trabalho. E o Marco chamou a atenção para o fato de que, no Carnaval, o Brasil rememora não só a sua história, mas também a história do mundo inteiro. Quer dizer, todas as representações culturais estão presentes no Carnaval, não é? E o Joãozinho 30 dizia: bom, eles querem que eu faça o maracatu, mas se eu fizer a história de Napoleão, eu estou contando a história do Brasil, né? Eu achei muito interessante essa história dos pratos libaneses serem nomeados pela língua de origem. Isso é muito importante, porque o que o imigrante perde de mais importante não é o dinheiro, não é a casa, é a língua. E dessa perda eu falo tanto no Papagaio Doutor quanto no Baal. A primeira questão que se coloca para o Omar é a do aprendizado da língua. Mas, por mais que ele aprenda, o que ele vai aprender é a língua da comunicação. A língua da expressão continua a ser a língua natal. Então, esse é um dos dramas fortes do imigrante. Vá lá. Não é à toa que o livro se chama Baal e é narrado por um defunto. E é curioso lembrar, eu sei que as pessoas gostam desse viés das palavras, né? De onde vem a palavra defunto? O que diz defunto? O que defunto quer dizer? Como sempre perguntava meu querido Boechat, meu companheiro de
8 anos, todas as semanas ali na Band News, né? Ele fazia perguntas infantis e por isso sempre deu tão certo o programa com ele no rádio, que ele fazia a pergunta que os filhos fazem para ele. Por que mesa é mesa? Por que garrafa é garrafa? Então, por que defunto é defunto? A gente chama defunto, que é a língua portuguesa fez essa escala e veio do latim vulgar, do latim que era falado, marinheiros, todo mundo sabe disso, né? Aqueles que escreviam não eram escritores, os que formaram a língua, era quem fazia escritura de terra, dava recibo, dava um alvará, não é? Alvará, uma palavra árabe aí, não é? E defunto, em latim, é aquele que está pronto. Pronto, acabou, você está pronto. Daí o cristianismo aproveita isso, pode voltar, né? Já vai ser, está pronto. Vai ser incinerado, vai ser enterrado, ele está pronto, o defunto está pronto. Todos nós temos defuntos na vida da gente, né? Alguns de difícil esquecimento, de impossível esquecimento. Então é bom lembrar que Baal é um romance da Beth Milan narrado por um defunto. Não é uma coisa assim inteiramente inusitada na literatura brasileira, mas é muito rara. Nós temos o mais célebre deles, que é o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós tivemos nos anos 70 o Roberto Gomes com Alegres Memórias de um Cadáver. Alegres Memórias de um Cadáver, não é? É interessante como no Brasil muitos livros são esquecidos, né? Livros bons, assim, e ninguém mais fala. E tivemos bem mais recentemente, eu acho que 2006, 2008, por aí, o José Neumann Pinto, cujo ofício principal é ser jornalismo, mas é bom poeta e bom romancista, escreveu O Silêncio do Delator. Quando não se falava ainda em delação, ele fez este romance, O Silêncio do Delator. Agora os delatores ficaram boquirrotos, né? Estão falando tudo e mais um pouco, e nos assustando a cada dia mais, né? E ao que o Marco já foi certeiramente no âmago, ao explicar o Baal, mas eu queria acrescentar uma tintinha, Marco, se você me permite, que que o Baal, você disse muito bem, é o equivalente ao Dominus no latim, o senhor da Domus, que no grego é o Oikos, que você divagou no bom sentido para a casa, não é? Que é o corpo que você não tem, quer dizer, que você não é, que você tem, não é? E essa palavra deu ecumênico, não é? Deu economia, aquilo que é para todo mundo, ecumênico. E aí o oikos, que é a casa, e a economia, é como você administra essa casa. Às vezes a casa não é bem administrada e as pessoas emigram, se refugiam e vão para uma casa que lhes parece mais bem cuidada, mais bem administrada, que foi o que ocorreu no meu caso com os meus bisavós, aconteceu com muitos ancestrais dos que estão aqui presentes. Eles não vieram por gosto, não é? Pelo menos a maioria das histórias de imigração que eu li até hoje, a gente nunca pode dizer é assim, porque no dia seguinte poderá mudar de ideia, porque hoje, se você está atento a este mundo da internet, no outro dia tem uma leitura que você não conhecia e não teria chegado a esse livro não fosse a rede, não é? Há uma partilha muito grande. É claro que o Facebook, Instagram e outras formas de redes sociais aí, você tem que garimpar muito para pegar alguma coisa boa. Como diz o Humberto Eco, o imbecil falava no bar, ninguém prestava atenção, mas agora ele fala no Facebook e posta lá como uma verdade irretorquível, não é? Então fica difícil. Mas no meio disso tem coisa muito boa. Ainda ontem eu vinha para casa, Beth, estava ouvindo no rádio um jornalista da Band News xingando muito um imigrante, que eu acho que hoje é o imigrante, quer dizer, ele descende de imigrantes, é um imigrante assim com sutis complexidades, né, ou com complexas sutilezas, como gostam os psicanalistas, porque ele vinha dando um cacete no Sérgio Moro, que é Moro como é o do Otelo lá, né, Moro, é o árabe que veio para a Itália, não é? E de lá veio para o Brasil, e daí foi para o Paraná, e daí fica juiz, e daí prende
essas figuras aí que se consideravam intocáveis. Então ele vinha falando muito mal do Moro, porque o Moro tinha citado uns versos do Horácio, poeta latino, que é: a montanha paria um rato, que ameaçaram fazer uma denúncia incrível que ele tinha trocado não sei que mensagem com o Dallagnol. Nossa, os assuntos entraram aqui. Quando chega o teu livro chega nesse burburinho aí, né? A gente tem que prestar atenção naquela coisa que se faz tão bem na Alemanha, que assim, na Europa de um modo geral, né? A receptividade. O livro é recebido como, né? Um livro é recebido como? Como é que foi recebido Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era de um defunto, narrando, e agora como é que vai ser recebido o Baal? Vamos ver, está sendo recebido aqui, foi recebido terça-feira lá em São Paulo de outro modo, foi terça, Beth? Como é que isso é recebido? Não, o cara dava um cacete danado, dizendo: ó, eu vou te dar uma lição, Moro, porque jornalista, não sei o que houve, desculpe as minhas heresias, né, eu tenho algumas, eu acho jornalista no Brasil muito ignorante, e não pergunta, né, vai informando, assim, não quero generalizar, mas uma grande maioria deles é muito ignorante, não se informa e vai dizendo as coisas. Não custa perguntar o que você não entende, isso é o seu assunto. Se vai falar um termo de psicanálise, consulta o psicanalista. Eu não sei qual é o termo técnico, eu pergunto para a Gilda, aqui presente, que é fácil de perguntar, que está bem próxima de mim. Porque é um termo técnico, você tem uma coisa no carro, você não sabe, pergunta para um mecânico, mas no jornalismo, não, você lida com coisas muito mais complexas, inclusive literárias, e vai dizendo. Então, ele falava muito deste Moro, e daí eu fiquei pensando, olha, eu não quero ser arrogante, mas não foi o Horácio que disse, não é? Foi o Fedro que traduziu o Esopo. E, bem, no fim, também não interessa, porque alguém disse, alguém recolheu, não é? Porque, com aquelas outras frases célebres, né, tem tantas assim, que ninguém disse, alguém escreveu. Daí vem o que o Marco dizia. O berço, assim, a fonte do livro da Beth, esse Baal, esse Deus, ele tem essas suas raízes no Líbano, que inventou o alfabeto, né? Que levou o alfabeto, que permitiu esse ecumenismo, né? Da gente dizer uma coisa e imediatamente ser entendido e veiculado, ou em inglês, ou em alemão, ou em qualquer outra língua, porque temos um alfabeto. E depois os outros alfabetos, mas começou ali a coisa. E também me lembrei de dizer aqui para nossos debates que Deus é velho, né? Em geral, Deus é velho. E talvez tenha essa dificuldade também de as pessoas chegarem com pastores e padres, chegarem aos jovens com seus cultos e tal, porque Deus é velho. Porque Deus é muito velho. Eu, por exemplo, fui criado com Deus velho. Deus era velhíssimo, mais velho que o meu avô, com aquelas barbas incríveis. Deus é velho, e é homem, é macho e é velho. Não é? Então, era tão bom ter uma Teresa d'Ávila, não é? Que a gente adoraria mais facilmente. Por que Deus é velho? Porque esse Baal que espelha a casa, espelha quem manda, como já disse. Eu vou dizer pouca coisa, mas assim na linha das coisas que o Marco falou, mas eu não queria chover no molhado, nem no úmido, porque eu acho necessário acrescentar. Que, já que ele levantou um tema tão pertinentemente, né, que por que o Baal é domos, é casa? Porque quem manda na casa é o velho, quem manda na sociedade são os anciães, são os conselhos de anciães. É tipo, o Supremo Tribunal Federal é uma corte de velhos, né? No sentido, assim, de velho não na idade, mas no velho que ele já fez tudo e agora está fazendo outras coisas, então ele pode ensinar como fazer, isso quando é o bom sentido. Às vezes descamba para outro, mas, em todo caso, a questão do que envelheceu, daquele que não tem mais a vitalidade do jovem para criar, então ele ordena, ele prescreve como é que vai ser, como é que não vai ser. E, então, o Baal é isso. É um romance narrado por um sujeito que tem uma expressão, o Omar, como já se falou aqui, porque ele está pronto, ele é defunto, então ele pode fazer essa revisão de trás para frente e colocar a vida para exame, fazer esse memorial. E é por isso que ele vive, mas vai viver na memória dos outros e está aqui conosco agora. E nós multiplicaremos essa memória, levaremos aos outros que haverão de ler o livro, nos ouvir, estão agora aqui entretidos com isso. Ele diz uma certa hora assim, ele é Mascate, né?
que é uma palavra muito curiosa também na língua portuguesa. Eu gostei de você colocar esse personagem mascate, porque nós tivemos uma guerra dos mascates. Mascate é uma palavra estratégica para se entender o Brasil, aquele que sai para vender as coisas, para disseminar o comércio, onde não existe a venda, só existe o indivíduo, né? O mascate mesmo com a coisa para vender. Ele diz assim: eu fiz este império, fiz o Baal com o ouro da escuta, porque ele precisava ouvir o cliente. Achei uma ligação com a psicanálise assim fantástica, um vínculo de fogo, né? Eu precisava ouvir o cliente, porque o cliente não sabia o que ele queria, como o cliente que chega para vocês, psicanalistas, que também não sabe o que quer e por isso está pagando para saber o que é que ele quer. Parece uma coisa absurda, meio maluca, mas é verdade. Você precisa de alguém que diga para você o que é que você quer mesmo, não é? O que você quer da sua vida, o que você quer dessa relação, o que você quer, o que você quer para você ser soberano, para você não ser submetido aos vários Baals aí que te cercam. E então essa expressão me calou fundo. Com esse ouro da escuta, ele faz também o Baal, o prédio, a grande venda dele. Ele não é mais mascate. Quando ele era mascate, ele era muito feliz. Ele deixou de ser feliz quando ele ficou proprietário. Daí ele perdeu a felicidade com aquele enorme prédio, aquele enorme comércio. E então esse Omar, o Marco deu uma tocadinha já ali me dando a deixa, sem querer, mas eu também tenho o ouro da escuta aqui, para o colega que está falando bem. Como ele é sensível, né? Ele quer enriquecer, ele está lá de olho tem todos esses dramas dos personagens ali da Beth, né? As tragédias e tal. E tem uma hora que para tudo e ele vai admirar a fauna, a flora, um pôr de sol, aquilo do La Rubilaco, hora de reis, ouvir estrelas. Ele vai lá ouvir estrelas, vai contemplar as estrelas, internece, ele olha para cima, não é? E também eu gostei, Beth, de você em nenhum momento sair para o literal, né? Porque o que vale para você é o sonho, aquilo que a pessoa quer. O que é que a pessoa quer? O que é que o Omar quis? Vale o sonho. Se não fosse o sonho, parece que a gente dorme porque precisa sonhar, não é pelo descanso, né? É o sonho. O sonho é que é mais importante que o descanso. E você cita a tradução errada dos Mil e Uma Noites, que é a mais divertida, a mais interessante, não é? Porque o Richard Burton não tem Simbad o Marujo. Quem botou foi o Galland, né? A tradução francesa botou o Simbad o Marujo. E passa a ser estratégico que ele lembre essa personagem que não é árabe, não é? Que foi inventada por um tradutor francês do árabe e que tem tanta importância na nossa vida, né? Como é que nós vamos esquecer de Simbad o Marujo? Não esquecemos. E ele diz uma certa hora, diz assim, ó: Simbad podia se arriscar porque era observador e capaz de improvisar uma saída. Então ele pode arriscar porque ele pode improvisar uma saída. E ele prossegue assim: eu só entendi isso depois, lutando para conquistar meu lugar ao sol, ou melhor, à sombra, por ter emigrado para um país tropical. O lugar para ele ao sol é um lugar à sombra, não é? É muito, muito interessante. Eu vou caminhar agora para o final. Mesmo aquele crime, né? Porque é da tradição tribal e dos anciães, de a filha não quer casar com quem você aprova, você vai lá, ela desobedeceu, você mata os dois, a filha e o futuro genro, o ex-futuro genro, né? E você está coberto de direitos tribais para fazer isso, todo mundo vai aprovar, assim como nas sociedades aprovam o apedrejamento, punem o adultério e tal, já imaginou a mortandade no Brasil. Então, esse romance me fez evocar essas questões, dessas ligações, desses vínculos que nós temos com a cultura árabe. Nós saímos daqui, vamos aí num restaurante, vai ter prato com comida árabe, vai ter roupa na praia, nas lojas, com a herança árabe, as mais de
6, 8 mil palavras que nós temos na nossa língua, que os árabes nos deixaram, essa coisa que ainda hoje borbulha na nossa cultura. A Beth pegou este caldo e eu acho que ela não tinha outra estação da vida para ela fazer o Baal. Se você escrevesse o Baal lá nos anos 90, não teria, né, Beth? Porque não teria esse humus onde ele se formou, esta verdadeira mina de ouro aí que você encontrou, que é o ouro da escuta, já consolidado na sua profissão de psicanalista e escritora. Eu queria concluir dizendo o seguinte: ninguém pode fazer uma história da literatura brasileira sem colocar a Beth Milan como uma romancista referencial. Estará falha a história. Eu me lembro, porque eu fui o editor de uma das mais recentes, a História da Literatura Brasileira, do Carlos Nejar, que eu acho uma das mais abrangentes, em que ele... que eu dizia isso quando a gente foi diagramar o livro. Como é que nós vamos chamar os contemporâneos, né? Porque, infelizmente, agora eu concluo essa intervenção com a ponta de melancolia, porque eu sou professor e vejo a vida assim como um para-brisa que a gente tem que estar passando o limpador toda hora para limpar as tristezas e olhar lá adiante as alegrias, porque tem muita tristeza aqui no para-brisa, né? Então tem que ligar o para-brisa. Que é o seguinte: faz uns 50 anos, mais ou menos, ninguém se dá conta, mas faz meio século que escolas e universidades ensinam literatura brasileira preferencialmente até antes de 1930. Nós estamos com 90 anos de atraso no ensino da literatura. Então não adianta você dizer, o Dionísio é escritor, certo, mas que livro escreveu? Não sei. Vai lá no Google, dá uns títulos, a Beth Milan escreveu também. Ela é escritora também? Né? Então, porque é mais conhecida como psicanalista, faz 90 anos que é só assim, um ou outro professor aqui ou acolá, um ou outro jornalista nesse ou naquele veículo que diz, olha, e esses escritores aqui, quem são? O que eles estão dizendo? Então, nós somos um país do futuro, que nunca chega, e agora vou terminar de novo, né? Meu mais recente romance é sobre o Zweig, que escreveu Brasil, País do Futuro, e depois se suicidou, não é? Morava aqui em Petrópolis. Quer dizer, eu acho que não, né? Que ele foi executado, ele e a mulher. Essa é a tese do meu romance. Mas, enfim, nós não estamos olhando o nosso país com um olhar assim mais atual. E a Beth faz esse olhar atual. Agora vou concluir, mesmo com tantas ameaças, a Beth faz essa leitura do Brasil atual com um romance memorial, que pega o personagem lá já morto, contando um Brasil que pode ser, não, que está sendo, está ocorrendo agora. É um romance atualíssimo, eu recomendo vivamente a leitura do Baal, e digo isso com a sinceridade do meu coração, não por ser amigo da Beth, porque senão não diria. É um romance de leitura indispensável, além de ser uma leitura deliciosa, porque a história é muito agradável, muito fascinante. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o público, eu me autorizo a falar algumas coisas. O Marcos... Não, primeiro quero dizer o seguinte, que o Stefan Zweig, do Dionísio, é um livro maravilhoso, sobre o qual eu inclusive escrevi, e ele é maravilhoso porque o Dionísio conseguiu... Ele mostra... na medida em que ele fez um romance e não um depoimento ou uma reportagem, ele pôde mostrar que o Stefan Zweig foi assassinado pelos nazistas. Ele é a mulher. E não há nenhum outro texto no mundo que eu saiba que tenha dito isso. Então, esse romance é um romance que eu considero muito importante. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Marco disse, que o Saad, que é um dos personagens muito importantes do livro, ele se mata. Ele mata... Primeiro, eu não tinha observado o que ele disse, mas ele por ter renunciado à mulher que ele amava, ele mata
ele não autoriza a paixão da filha. Ou seja, por ter recalcado o desejo, ele se vinga, ele se entrega à pulsão de morte e ao ódio. E essa observação do Marco é muito interessante porque ela mostra qual é a origem do ódio. O ódio está ligado ao recalque. Quando você pode realizar o seu desejo, você não precisa se vingar do outro. Ele que disse isso. Bom, outra coisa, Baal, quando vocês lerem, vocês vão ver que a propriedade cai por causa das mulheres. São as mulheres que dizem não à desigualdade. E eu fiquei sabendo, nessa viagem ao Líbano, que uma das grandes mulheres dos fenícios se chamava Elissa, ela que fundou Cartago. Ela briga com o marido e vai embora e funda Cartago. E a personagem do meu livro que subverte a ordem, dando um tiro no pé, se chama Lisa. Eu tive essa surpresa de descobrir a relação entre Lisa e Elissa. Bom, a relação entre o comércio e o alfabeto é fundamental, né? Existiam outros alfabetos antes dos fenícios, mas os fenícios simplificaram o alfabeto, fizeram um alfabeto de 22 letras, que depois deu origem ao alfabeto grego, a partir do qual surge o alfabeto que nós usamos até hoje. E por que essa simplificação do alfabeto? Porque o comércio requer isso. Então, é em função do comércio que surge essa escrita universal. E também é em função do comércio que surgem as histórias. Simba o Marujo é o patrono do Omar porque ele era um contador de histórias. E ele conta, na verdade, ele viaja para contar histórias, como provavelmente os fenícios faziam antes dele. Então, com isso, eu queria que a gente passasse a palavra para o público. Ok. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, entre as muitas coisas, porque eu estava falando com o Dionísio antes, né? O livro tem muita coisa que a gente poderia tocar, né? Poderia chegar através de diferentes dimensões. Mas uma coisa que me pareceu assim, extremamente rica em termos do exercício do escritor, da escritora Beth, foi a necessidade de criar o olhar do imigrante para olhar o Brasil. Isso é um exercício difícil. Difícil e que faz a gente ver de forma diferente, né? Porque o olhar do imigrante é um olhar que vê outra coisa. E ela chama atenção para isso em alguns momentos, né? Quando ele vê o escravo. Isso. As escravas. Ele está sempre vendo o mundo, a natureza, né? A natureza, os hábitos, a língua o tempo todo, né? Prestando atenção. Eu acho que isso, em termos de criação literária, é muito interessante. Eu achei assim me chamou a atenção.